Olá, boa noite. Vamos começar mais um episódio da 7ª temporada de Pelas Mulheres, Reflexões e Ações contra a Violência. Como sempre, nós aqui esperamos que as mulheres falem, que nós mulheres falemos, por nós e por todas as outras. O tema hoje é dependência emocional. Falaremos sobre isso e como será que isso está relacionado com os diversos tipos de violência que nós mulheres enfrentamos. Eu sou Aldrey Braga e já vamos dar as boas-vindas a duas colegas que vocês também já conhecem, porque já estiveram aqui. E também é uma característica nossa. As pessoas especiais sempre retornam. Davina? Olá pessoal, boa noite, estamos aqui novamente. Tá ficando bom esse negócio, né? Esses vários temas, a gente está discutindo aí. E nessa 7ª temporada, nós discutimos sobre, como a Audrey falou, né? Pelas mulheres, reflexões e ações contra a violência. Então, mulheres que passam por situações de violência doméstica. E nós fizemos 4 episódios e hoje é o último episódio. Nós, provocadamente, queremos fechar com esse tema, dependência emocional e violência, cruzando com a violência doméstica. Nós falamos no primeiro episódio sobre políticas públicas, esteve aqui a delegada Cíntia com a Natália, eu acho que vale a pena você assistir, a Natália conselheira tutelar. Tivemos aí falamos sobre as políticas públicas, né? Tivemos a juíza Ilana Lentz, que é lá do Tribunal de Justiça de Goiás, né? De Planaltina de Goiás, veio falar especificamente sobre Maria da Penha, foi tremendo. Tivemos também novamente a delegada Cíntia para falar sobre a violência e o estelionato afetivo contra mulheres idosas, também está imperdível. E hoje a gente está fechando com essa questão da dependência emocional. E aí a pergunta que não quer calar, eu vou jogar para cá para a gente, né? Para os colegas se apresentarem e falarem, né? O que a gente tem visto é 52% de mulheres denunciam, pelas estatísticas do Datafolha, feita pela Segurança Pública, e 48% não denunciam. E por que esse número quase que parando, né? E se a gente for observar, é uma estatística que pessoal, os feminicídios acontecem com essas 48% que não denunciam. Então, assim, pelo menos a grande maioria. Então, está aqui a pergunta que não quer calar, né? Que hoje a gente escuta o tempo inteiro. Por que não denuncia? Outro dia assisti um programa de televisão de mulheres bem-sucedidas e a apresentadora falou assim, mas por que não denunciam? Aí eu falei, não acredito que ainda tem esse equívoco de questionar algo nesse nível, né? Então, é isso que essa resposta, será que a gente vai encontrar aqui com as colegas? Então, vamos lá, se apresentando. Boa noite, eu sou Carla, sou psicóloga, sou da Secretaria de Saúde, trabalho no CEPAV, que é o Centro de Especialidades para Atenção às Pessoas em Situação de Violência, no qual atendo mulheres, né, em situação de violência, das diversas violências. Também atuo na clínica e acabo atendendo também na clínica, né, bastante essa demanda, que é uma demanda, assim, que é muito cara para mim, assim, eu sou sempre muito disponível. Obrigada pelo convite de novo, né, da gente estar aqui para falar sobre esse tema. E interessante que a gente está em agosto, né, que são 19 anos da Lei Maria da Penha, assim, então é bem simbólico a gente estar aqui neste mês, podendo falar sobre isso, né? Porque a gente percebe que as estatísticas aumentam, tem o lado de a violência aumentar, tem o lado das notificações, né, denúncias aumentarem também, tem esses dois lados, mas não vou me aprofundar na sua pergunta agora, mas eu acho que a gente precisa pensar nos vários aspectos, né, históricos, culturais, políticos,
e também individuais, né, que impactam diretamente para que as mulheres permaneçam em situação de violência. E a forma como a nossa cultura subjetiva as mulheres nos torna realmente muito vulneráveis a nos mantermos nessas relações. Então, esse é um aspecto importante para que as mulheres se mantenham nessas relações. Vamos aprofundar um pouco nisso, né? E eu também realmente fico bem chateada quando eu ouço esse tipo de pergunta, que é muito recorrente ainda, mesmo com hoje a gente, né, discutindo muito mais, percebendo que as mulheres têm se emancipado cada vez mais, a gente tem discutido esse lugar da mulher, né? Só que ainda há muito preconceito, falta de informação, né? Que eu acho o bom da gente estar aqui é isso, porque acho que a gente pode trazer justamente um outro olhar para que as pessoas possam refletir e repensar sobre essas falas, né? Obrigada. E boa noite, meu nome é Ana Paula Saad. Estou aqui de novo com a Audrey, com a Davina e agora com a Carla. Que bom, vamos para mais uma conversa, né? Já tive aqui nessa temporada a gente falando de dependência emocional também, né? E fiquei aqui pensando, Davina, nas suas perguntas. E todos os episódios que eu vim, eu falei assim, é uma alegria estar aqui. Hoje eu não estou assim alegre de estar aqui, não. Essas temáticas, elas estão tocando muito. Eu fui acompanhando todos os episódios, mas em contrapartida eu estou me sentindo forte, estou me sentindo potente, estou me sentindo unida às outras mulheres. E aí isso tem sido muito bom. Isso tem sido muito bom. Mas eu fiquei pensando que talvez o ponto de partida seja a gente pensar na questão da dependência emocional. Porque, pelo que a gente vê, ela é a porta de entrada quando a mulher está numa situação de dependência emocional, quando uma de nós estamos dentro de uma posição de dependência emocional, é a porta de entrada para que comecem a acontecer as violências que vão acontecendo inicialmente, às vezes, de maneiras pequenas, de maneiras sutis, né? Então, acho que talvez seja um bom ponto de partida para a gente. Exato. E aí pensar que dependência emocional, e já eu vou colocar alguma questão na mesa, traz... Viu? Não sou eu, tá vendo? Não é só eu, não. traz um vínculo, um perfil de vínculo disfuncional, né? E acho que a gente vai trazendo as questões começando daí, que a gente tem nas relações um vínculo disfuncional. E daqui a pouco a gente vai falar de vínculo, né? E vamos falar de apego também. E vamos trazer para a infância e para a adolescência, porque eu tô aqui, então infância e adolescência estão junto comigo, porque afinal as pernas curtas são minha vida. Mas eu quero começar assim, ó, simples e direta. O que é dependência emocional? Aí depois tem uma dobradinha. Como é que isso se relaciona ou está relacionado com a violência? Uhum. Certo, então vamos lá. Pior que eu, hein? Tá na mesa. Eu gosto de pensar no conceito simples de que a dependência emocional acontece quando estamos falando de mulheres, quando eu como mulher me anulo diante de uma outra pessoa, quando eu perco a força diante de uma outra pessoa. Como aqui a gente está falando também de violência doméstica, então vamos pensar na mulher que de alguma forma se submete, se anula. E eu fico também pensando, a Carla já mencionou isso, a gente precisa repensar a cultura que nós somos criados, né? Ainda somos criados numa cultura patriarcal, em que as mulheres são criadas para, de alguma forma, agradar os homens, para que elas sejam as boas mulheres, as boas esposas, as boas mães, e que, então, diante disso também, ela se cale para várias coisas que ela não quer, que ela seja mais resignada, que ela aceite mais o sofrimento. Estou falando das teorias, não que eu concorde com isso, não concordo com nada disso, né? Mas esse lugar onde a mulher é criada para agradar, para ser escolhida, para ter um valor se ela tiver numa relação com um homem ou acompanhada de um homem, muda o valor da mulher, né? É algo que a gente precisa sim conversar, porque
a gente precisa começar também a ensinar diferente para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para as meninas e para os meninos, para as adolescentes mulheres e para os homens, para as mulheres adultas e para os homens, para as mães que estão criando seus filhos e suas filhas, né? Então, acho que a gente pensar essa questão mesmo da dependência, que da outra vez eu gostei muito de nós abordarmos também como se estabelece uma relação como se fosse de simbiose. Eu preciso da outra pessoa para que eu sinta que eu estou viva, para que eu seja reconhecida, para que eu me sinta amada, para que eu me sinta alguém, para que eu me sinta vista. Se eu não tiver com essa pessoa que me reconhece, eu não sou ninguém. Se eu não estiver ao lado dela, eu também não me sinto ninguém. Sou totalmente desvalorizada, né? Então, eu acho que esses são sinais, bons sinais, que se a gente se vê em algum deles, está na hora da gente parar e retomar para pensar que tipo de relação que a gente está tendo, o que está acontecendo. Não é uma questão só de repensar o outro ou mudar de relação, é a questão de eu dar conta de ficar comigo. Eu mesmo me valorizar também, outras pessoas podem me valorizar, mas eu me valorizar. E aí vem o lado que sim, eu concordo, a nossa cultura mina esse poder da mulher, né? Mina esse poder da mulher. Inclusive do direito da mulher falar. Aqui também tem sido falado quanto tempo se levou para as mulheres irem para as universidades, para poder votar. E até hoje, se a gente for olhar, as mulheres ainda são impedidas de falar. Então, assim, o Fala Mulher é maravilhoso. Fala Mulher é maravilhoso. Só para completar. Sim. E o link que eu penso que é importante, que aí a Carla pode continuar. A dependência emocional é o ponto de fragilidade que abre a porta para a violência. Para que a mulher se submeta a diversas formas de violência que aí a gente vai estar falando, né? Antes, você faz assim, pra você não esquecer. Antes, olha só. Fala muito. Porque senão esquece, né? Eu fico pensando assim, do que você falou, né? Eu posso resumir, e aí nem deveria ser resumido, até porque o que eu vou falar é bem amplo. Mas assim, a competência da gente, enquanto pessoa, enquanto todas as funções que eu decida ou possa ter na minha vida, fica muito comprometida. E, consequentemente, a minha autoestima. Uhum. Um passo para um funcionamento dependente. Sim. É isso. Sim. É isso, mais ou menos? Eu entendo que isso também. Isso também. Isso eu falei assim, eu vou resumir, mas não dá para resumir. Sim. Você não pode resumir autoestima, né, competência pessoal, o que você acredita sobre você, não dá para você resumir, porque são muitas questões, né? Mas saber o que entender e acreditar algo positivo ou negativo sobre a gente determina muito o nosso percurso. Sim. Né? E nos deixa mais ou menos vulnerável para o que vai acontecer com a vida, o que vai acontecer na vida e o que a gente vai escolher na vida, né? E aí permeia essa questão da minha segunda parte da minha pergunta. Vou só completar e a gente faz assim de novo. É que eu acho que junto com isso vem também o aprendizado, né? Quais foram os modelos parentais que eu tive, quais foram as mensagens que eu recebi, o que eu vi acontecer dentro da minha casa, dentro das famílias. Bem isso, como é que é a relação, qual é o papel da mulher, como é que a mulher se cala ou não diante de um homem, o que dentro da minha família foi aceito e o que não foi aceito. Então, acho que faz parte disso que você está falando. Sim. E tem todo esse olhar da cultura e do familiar em volta, né? Nós vamos voltar a falar disso. Eu gostei bastante da forma como você abordou, porque geralmente quando o pessoal traz a questão da dependência emocional, fica um lugar muito individualizado. E isso eu fico bem preocupada, assim, porque, de fato, a gente tem os aspectos individuais e familiares, então, assim, muitas vezes, quando a gente pensa em dependência emocional, quando a gente pensa no conceito, assim, pensando nas relações de vínculo e pensando nas formas de apego e tudo mais,
Claro que tem vulnerabilidade a partir dessas, né, relações primárias, e claro que a forma como a gente se relaciona com os nossos pais ou cuidadores primários, né, que sejam, impacta diretamente na forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, inclusive nas relações conjugais, que é o lugar de maior vulnerabilidade, né, das mulheres. Então, eu gostei que você trouxe isso, porque justamente no caso das mulheres, a gente vê muitas vezes, inclusive mulheres que tiveram uma relação muito boa com os pais, que tiveram bastante afeto, que tiveram um vínculo suficientemente bom na psicanálise, né? A gente tem a Melanie Klein que fala. Então, mas mesmo assim, encontra-se vulnerável, né? Para sofrer violências, que aí eu acho que é onde entra também, para além desses aspectos individuais, esses fatores culturais aí, porque de fato, se a gente educa as mulheres, né, para de fato ter como chancela de sucesso, como a Valesca Zanello diz, ter um homem, né, ela vai tentar a qualquer custo manter aquilo, né? Então, assim, se o meu sucesso é ter uma família, ter filhos, né, então eu vou tentar de toda forma manter isso. Né? Então, assim, acaba que esses aspectos, quando a gente coloca que a mulher casada, né? Pensando nos valores culturais, que não são os que a gente concorda, mas que acontecem, tem mais valor do que a mulher que não é casada, que a mulher que tem filho, né? Tem mais valor, como se fosse, porque quando uma mulher opta por não ter filho, se ela tem 50 anos de idade e ela fala que não tem filho, as pessoas pensam primeiramente que ela tem algum problema. Não penso que foi uma escolha. Então, é uma das formas, né, da gente subjetivar enquanto mulher, é o amor e é a maternidade. Então, assim, a gente tem que pensar nesses aspectos, porque a gente pode fazer muita coisa, justamente, na forma de educar. A gente vem discutindo já, né? Em especial, assim, desde o século XIX, a gente vem, os movimentos feministas vêm também crescendo e discutindo. E as mulheres têm se emancipado cada vez mais, mas ainda é muito forte esses valores na cultura. E aí a gente tem que ir na contracultura mesmo para tentar mudar esses valores, porque não tem sido saudável mesmo, né, para as mulheres. As estatísticas mostram, os estudos mostram que os casamentos, eles são fatores de risco para o casamento das mulheres, né, assim, porque de fato as relações são muito desiguais, são relações de poder, né, discrepantes, em que espera-se ainda uma submissão da mulher, né? Então, eu acho interessante a gente atrelar a dependência emocional sem deixar de lado justamente esses aspectos culturais que impactam muito, né? E a gente vê, inclusive, pessoas que, estão letradas de diversos modos, mas que se subjetivam, né, nessa cultura e acabam também sendo vulneráveis, não é à toa que a gente vê nas diversas classes sociais, com os diversos níveis de educação, a violência acontecendo, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso, porque a cultura, na minha visão, ela muda muito de dentro para fora. Então, cada um de nós, né? Cada uma de nós tem esse papel, tem esse lugar de mudança dessa cultura. E aí, se a gente fica num lugar assim muito, dependência emocional, pensando só nos vínculos e tudo, a gente fica muito no lugarzinho daquela pessoa. Aquela pessoa ali é dependente emocional, né? Sim. E aí, queria fazer essa provocação. Eu lembrei de uma fala, faz assim, e fica mais difícil de atingir um número maior de pessoas. Né? Porque se eu fico... É muito... É algo errado dela. Ainda tem isso. Ainda tem a culpabilização. Aquela que é uma pessoa frágil. Isso. Duas coisas. Dentro disso, eu fico pensando, será que eu daria o nome de um ciclo de autoengano, né? Nosso, né? De que eu não saio dessa relação, mesmo conflituosa, mesmo violenta, violência de vários aspectos, né, que a gente pode falar aqui, e na minha mente eu só perco.
mas na realidade eu perco para ganhar. Né? É meio antagônico, meio paradoxo, né? Eu perco. Porque, mas eu tenho medo, aí a questão financeira, e meus filhos, né? Eu acho que vocês têm mais expertise até para falar sobre isso, e meus filhos, e como é que vai ser, eu vou morar onde, só que para eu me desvincular, então eu tenho que sair desse auto-engano, que na realidade eu estou enganando a eu mesmo, e aí eu tenho que perder, entendendo que eu estou perdendo para ganhar. Mas até eu chegar nesse nível de que eu vou ganhar, eu perpasso por uma trajetória também dolorosa, outro tipo de dor, mas também é dolorosa. E aí, só para fechar e para trazer para vocês, a minha mãe falava uma coisa muito interessante. Falava porque hoje ela tem 90 anos, tem Alzheimer, então assim, mas eu guardei algumas coisas que ela falava. Ela, uma pessoa que não tinha nenhum tipo de cultura, assim, não era, mal escrevia, né? Mas era uma mulher muito determinada. E ela falava uma coisa assim: Vina, quando você escolher um namorado, olhe como ele trata a mãe. Né? Aquela coisa bem cultural, assim. Aí eu falava, mas por quê? Da forma que ele trata a mãe, ele vai te tratar. Né? Quer dizer, na cabecinha dela. Mas se a gente for observar esses sinais, né? A gente já viu esses sinais no namoro. No namoro a gente já viu esses sinais. Então, assim, é só para dar um esquenta, né? Sobre essa questão. E eu fiquei a vida inteira, eu pensei. E eu vou falar uma coisa para você. Eu passei isso para minha filha. Uhum. Olhe como esse rapaz trata a mãe. Porque você pode estar levando para casa essa mesma pessoa. Né? Assim, fica aqui só para a gente, né? Para a gente conversar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão, né? E uma pergunta que eu queria fazer, né? A gente falou sobre os sinais, né? Sobre esse medo, esse auto-engano. Por que é tão difícil a gente sair? Teria uma resposta ou não? É bom que você faz várias perguntas ao mesmo tempo, né, Davina? Então, a gente vai encadeando aqui. Tem os fatores que fazem parte do não falar a respeito disso, que foi o que nós falamos. Fica parecendo que está ainda culpabilizando a pessoa que é dependente. Então, ela é dependente porque ela é fraca, né? E aí vem todo o restante em volta. O medo de ser julgada, a vergonha de contar que está passando por determinada situação, o que as pessoas vão pensar dela, como é que ela vai ser vista, né? O medo de perder a pessoa se ela falar disso para alguém. Então, assim, carrega-se de muitas emoções até chegar à decisão ou não de falar. E a gente, como vocês falaram, né? Muito acontece dentro de casa. E normalmente, quando a mulher ameaça de falar alguma coisa, dá o primeiro indício que vai falar, geralmente a família não apoia. Geralmente imagina, deixa disso, você vai expor sua família, você vai ter coragem de fazer os seus filhos passarem por isso. No dia a dia, essa é a realidade que chega, né? E nós estamos falando assim, de um nível de dependência com algumas violências. Às vezes, quando a violência é muito grande, ela não vai falar porque ela tem medo de mais violência. Então, ela tem medo de mais violência com ela tem medo de mais violência com os filhos, e aí vai ficando enredada cada vez mais, né? Agora, eu só queria voltar no que você falou do auto-engano, né? É que eu acho que a gente também precisa pensar na questão fantasiosa que nós mulheres somos criadas, porque é isso aí que mantém esse ciclo do auto-engano. Então, eu continuo mantendo a fantasia desse homem maravilhoso que existe, que vai chegar e que ele vai mudar. Ele vai mudar, foi só dessa vez, não vai acontecer de novo.
essa vez foi uma explosão, mas foi porque estava acontecendo tal e tal coisa. Eu vou dar essa chance porque não vai repetir. E repete, né? Repete. Então, é essa visão tanto fantasiosa, meio cega, que acontece nas relações, também é uma coisa fundamental da gente pensar, né? E aí a gente precisa pensar, inclusive, no que a gente consome nas mídias mesmo, né? Porque quando você falou, essa fantasia, né, de que ele vai mudar e tudo mais, aí quando você pensa a Bela e a Fera, né? Quando você pensa nos contos de fadas, por exemplo. Vira príncipe. Isso, Sabe que vira príncipe. Entendeu? Tipo, Branca de Neve, se ele for lá, der um beijo nela, né? Ela acorda, entendeu? Então, assim, aí tem a Pequena Sereia, né? Então, assim, se a gente vai vendo os contos de fadas e as diversas propagandas, né, que a gente tem, se a gente olhar, estão dando as propagandas. O pessoal tem pensado um pouco mais. Inclusive, os contos de fadas da Disney tem mudado um pouco, mas ainda a gente vê que é muito forte, Sim. né? Porque, inclusive, muitas vezes quem está por trás dos roteiros ainda são muitos homens. Eles têm muita centralidade. E, às vezes, é muito difícil você sair desse lugar de privilégio, abrir mão disso. Então, você não vai também questionar todas as coisas, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, assim, o que a gente está consumindo? Porque o que a gente consome vai gerando desejos na gente, vai gerando, né, expectativas do que é o belo, do que é o legal, do que é ser feliz, né? Então, quando você falou, me veio bastante isso, assim, na cabeça, porque quando a gente pensa na comunicação, na mídia, ela, principalmente hoje, né, gente, que tá todo mundo conectado, quase 100% do tempo, ela é muito formadora, né, da nossa subjetividade, Sim. das nossas opiniões, dos nossos desejos, né? Então, Sim. Eu fico pensando, você estava falando, eu vi duas cenas aqui. Uma cena que é uma artista que sai de uma violência física e depois descobriu de uma violência patrimonial, uma celebridade dessas aí, lindíssima, rica, e logo depois ela se começa a namorar um outro que também é uma celebridade, mas é maravilhoso, é lindíssimo, e casaram e estão apaixonados, né? Então eu saio dessa violência e vou para um conto de fadas, na realidade, né? Que nem todos, até porque a gente não conhece os bastidores, mas eu espero que realmente aquilo ali esteja acontecendo. Aí também me veio um seriado chamado Maid, não sei se vocês já viram. M-A-I-D, Maid. É uma moça que sofre violência, né? A mãe sofre violência, mas a mãe prefere a vida da violência pelo conforto, conforto, né? Não é nem conforto, mas ter uma casa, ter um lugar e tal. Quando ele está batendo muito nela, ela vai dormir no carro, a mãe. Então, aí essa moça, ela namora um rapaz, engravida do rapaz, e esse rapaz é violento com ela. E ela resolve sair de casa com a menina e ela vai morar. Ela dormiu um tempo no metrô. É uma série muito interessante, tem acho que 8 episódios, 9 episódios. E ela, no final de tudo, depois que ela dormiu no carro, depois que ela dormiu no metrô, foi trabalhar como faxineira, conseguiu a creche, foi para casa-abrigo, né? Você conhece, foi para casa-abrigo. Ela não teve esse conto de fadas que a outra teve. Só que no final, ela sai para ir para outra cidade que ela acha que vai viver melhor, feliz, coloca a filha no carro, no último episódio, coloca a filha no carro, o que ela tinha, né, de objeto, de roupa, poucas coisas dentro do carro, e chama a mãe para ir ir com ela. Aí a mãe, não, eu não vou encarar o que você vai encarar. Ela falou, pois eu prefiro encarar, né?
mas eu ser livre. Eu prefiro encarar a dificuldade, o medo, para eu ser livre. É tão interessante que você vê, quando você falou das mídias, né? Tem muita coisa nesse sentido, mas também tem muita coisa real que mostra que há a possibilidade de você viver sem viver esse conto de fadas. Sim. Ela não encontrou um homem maravilhoso, ela não encontrou ninguém, né? Ela viveu sozinha com a menina. Ainda ajudou as mulheres do abrigo. Eu recomendo, o nome é Maid, M-A-I-D, tem na Netflix, é muito bom, dolorosíssimo, né? Porque tem muitos episódios que mostram outras mulheres, mas é a gente chegar nesse... Ao mesmo tempo que a mídia mostra isso, esse lado do conto de fato, mas também mostra esse outro lado. O que eu quero ver? Por onde eu quero ir? Por onde eu acho que eu preciso me preparar para ir? Porque ela se preparou para ir. Não, de fato, assim, não é à toa que a mídia também tem ajudado nessa formação da contracultura. Tem várias pessoas que estão pensando, assim como nós, inclusive pensando sobre isso, né? Eu fiquei pensando... Você quer falar? Eu fiquei pensando, assim, um pouco nesse lugar, porque é um fortalecimento necessário da pessoa, né? É necessário esse fortalecimento, assim, porque o que vai acontecer depois, ela estando fortalecida, ela pode optar por estar com alguém ou ela pode optar por não estar com alguém. Mas se ela está fortalecida, e você falou de autoestima, né? Se ela consegue entrar em contato com o próprio saber interno dela, porque muitas vezes, quando você está nessas relações abusivas, você não diferencia o que é desejo seu, o que é desejo do outro. Na verdade, Isso. o outro vai minando o seu desejo, exatamente. né? De repente você nem tem mais o seu desejo. Exatamente, né? À toa que a gente vê, às vezes a gente vai atender pessoas e aí, por exemplo, ela está se relacionando com uma pessoa que gosta de futebol. Aí ela sempre está no estádio de futebol. Na outra vez que ela está namorando, a pessoa gosta de cinema e ela está lá sempre no cinema. E aí, quando para olhar, você gosta de quê? Nem sabe. Né? Quando você pensa assim, você tem um hobby, você tem um dia na semana que você para e faz, né? Alguma coisa que você gosta. Se você perguntar para a maioria das mulheres, inclusive aquelas que teoricamente não vivem numa relação violenta, porque se a gente pensar na heterossexualidade, é muito triste a gente pensar, mas as relações não são iguais. A gente sabe. Mesmo naquelas que teoricamente não tem uma violência física, psicológica, enfim, né? A própria relação heteronormativa e a centralidade heteronormativa tem uma diferença de poder, né? Mas o que eu queria dizer é, assim, é necessário esse fortalecimento, que depois a Ana Paula pode trazer e a gente pode conversar também sobre formas disso acontecer, esse fortalecimento. Mas eu acho que, assim, se a mulher se fortalece e, de fato, entra em contato com esse lugar interno, né? O lugar selvagem, que, né, hoje a gente tem que bom que o livro Mulheres que Correm com os Lobos, né, ficou tão popular, assim, né? Ainda é um livro que não é tão fácil de acesso, porque ele é um livro denso e tudo mais, mas as mulheres estão cada vez mais acessando. Tem aquele livro A Indomável, acho que é Glennon Doyle, que também é bem fala um pouco desse lugar selvagem, mas de uma forma bem mais tranquila, acho que é bem mais acessível, inclusive para ler. Porque eu acho que é isso, esse lugar desse saber, esse lugar desse selvagem, a gente vai se fortalecendo, vai sabendo o que a gente é, e aí a gente fica muito menos vulnerável ao que a sociedade diz pra gente o que a mulher deve ser, e começa a ser muito mais o que a gente é. A partir daí, eu posso optar por ter uma relação e posso optar por não ter uma relação. Sabe? E aí eu tô bem menos vulnerável a ter relações tão abusivas, né? Se eu estou fortalecida, né? Agora, eu estava ouvindo a Alessandra Vidmontes, ela esteve aqui logo nos primeiros episódios sobre violência, ela esteve online, é um projeto Beleza Escondida, lá de Curitiba. Você estava no dia que você veio, né? Bem legal. E ela falou uma coisa
uma coisa muito interessante. Ela falou que elas optam em falar em não vítimas de violência doméstica, e sim mulheres que passam por situações de violência doméstica. Aí ela fala, por que elas optam? Porque passa. Porque se você tiver uma boa rede de apoio, bom trabalho na área de dependência emocional, ela diz assim, vai passar. Então, o importante é você se abrir, denunciar, buscar uma rede de apoio para se fortalecer, para que você possa dizer não e sair daquela situação e construir um novo. Sim. Agora, eu pergunto para vocês assim, dentro do trabalho que vocês fazem, essa rede de apoio faz parte da fala de vocês com essas mulheres? Sim, faz parte. Eu vou retomar um pontinho que a Carla falou ali, que eu achei tão importante, que é a mulher voltar para si e encontrar sua própria força, né? Porque, num primeiro momento, citando de novo o que a Carla disse, muitas vezes ela está inserida em situações de dependência, escalonando para o abuso, mas está normatizado, ela não percebe. Então, muitas vezes, quando ela vai ter contato com essas informações, vai ter contato com outras mulheres, com rede de apoio, ouve aqui, ouve ali, ela começa a despertar, né? E mesmo que ela não acredite que ela tem força para sair, esse movimento começa a circular, ela começa a pensar, por isso que precisa ser falado, precisa ser colocado os nomes, né? Então, assim, eu acho super importante a rede de apoio, nem todas, aliás, é uma minoria que consegue ir para uma ajuda profissional, para procurar um tratamento. Hoje a gente já tem, né, as meninas que tiveram aí assistente social, e ela trouxe vários locais, né, os CREAS, vários locais que dão essa assistência. Cíntia, agregada. Isso. A Natália, que é assistente social e conselheira tutelar. Então, agora a gente tem, além das mídias, temos os livros que vocês estão falando, tem muitos livros que hoje dão esse fortalecimento para as mulheres. Agora, isso precisa ser divulgado, isso precisa ser falado, feito está acontecendo. Eu concordo com a Carla, que já tem muita coisa acontecendo, que tem muito mais para vir, né? Muito mais para vir. Muito mais para vir. E além da fala de vocês, né, para a rede de apoio, o que mais que pode ser dito para uma mulher que está precisando de se achar, de se encontrar? Que outras sugestões? Eu queria só voltar nisso, na questão da rede de apoio, porque uma coisa que eu sempre falo é que não se trabalha violência sozinho. Não tem como você ficar nesse lugar ali do psicólogo atendendo sozinho e não pensar nessa rede mais ampla. Perfeito. Né? Porque, assim, para uma mulher sair de uma situação de violência, tem várias situações ali que a gente precisa pensar. Por isso que, assim, quando a gente pensa na rede, né? Eu estou no CEPAV, que é um desses, inclusive desses locais que faz esse atendimento, a gente sempre trabalha junto com outros setores, né? Então, a gente está junto com a segurança, né? A gente está junto com a justiça, com o Ministério Público, a gente está junto com a assistência, né? Pensando... Ana, né? Falou sobre isso. Porque é isso, Também. A gente tem parcerias diretas, assim, com o CREAS, por exemplo, que no caso do CREAS, né? Ele faz o atendimento de quem tem violação de direito, né? O CREAS tem as vulnerabilidades e o CREAS é quem tem uma violação de direito. Então, a gente trabalha diretamente. Então, assim, quando a gente pensa na questão da vulnerabilidade social, econômica, se a gente pensa ali, fala com a mulher, né, tenta emancipar aquela mulher e fica ali naquele discurso, sem pensar que talvez ela seja uma pessoa que não tenha condições de sair de casa, e eu não vou pensar, né, em quais são os benefícios, por exemplo, que podem ajudar, né, nessa saída, por exemplo. Então, assim, não dá pra gente trabalhar sozinho. A gente precisa que a segurança atue se ela está numa situação de risco, que ela tem uma medida protetiva, entende? Não dá pra gente ficar nesse lugar. Então, tem tanto essa rede, né, institucional necessária,
quanto à rede mais próxima, a rede familiar, necessária de ser acionada, que às vezes tem, às vezes não tem, mas a gente pode pensar dos amigos, das relações sociais ali próximas, a própria, às vezes, igreja, assim, que é, né, importante para muitas mulheres também. Então, assim, a gente tem que pensar, quando a gente vai trabalhar, a gente tem que fazer, a gente até inclusive faz lá um ecomapa que a gente chama, sabe? Que é inclusive pensar quais são os apoios que essa mulher tem, né? Porque eu vou ficar falando aqui, não, você tem que sair, você tem que sair, você tem que sair, e aí ela fala, como? Como que eu vou fazer isso? Então, a gente tem que pensar de uma forma bastante ampla. Aí, considerando isso, a gente falando do financeiro, eu queria trazer, assim, uma coisa que a Simone de Beauvoir sempre fala, né? Assim, que não existe autonomia da mulher sem autonomia financeira. Né? Perfeito. E é uma coisa que a gente precisa pensar mesmo, né? Porque enquanto a gente não tem essa autonomia, de fato, a gente fica muito suscetível ali, vulnerável a estar nessa relação de extrema discrepância de poder. Então, de fato, sim, é importante, é uma parte importante. Então, quando a gente vai atender uma mulher, a gente também tem que pensar em como ela vai, por exemplo, arranjar um emprego, sabe? Perfeito. Tem a Casa da Mulher Brasileira, que vai lá, faz cursos e depois fazem parcerias com locais, que levam essas mulheres, né, para trabalhar em diversos locais. Então, assim, é isso, é pensar de uma forma ampla. Não se pensa violência sozinho, jamais. É sempre pensando em todo mundo junto, atuando para que essas mulheres consigam, inclusive, sair desse lugar, inclusive se ela opta por estar na relação. Porque a gente sabe que o fim da relação não é sempre esse o que acontece, né? Só que o que ela precisa, de fato, é entender, mesmo ela estando casada com aquela pessoa, é que tem coisas que ela não aceita mais. Que a pessoa vai precisar fazer umas remodulações, porque senão ela não fica naquela relação. Porque senão a gente fica muito nesse lugar. Sai, a mulher pensa que só se ela separar que ela consegue sair dessa... Não necessariamente. Não necessariamente, porque senão a gente coloca num lugar de descrença total aquelas que não vão sair da relação. Mas ela precisa estar numa relação que não seja abusiva, como era anteriormente. Tudo isso a gente precisa Coisa da pensar. violência física, o afastamento, ele é imprescindível. Agora, muitas das vezes é violência psicológica, sutil, né? E quando você começa a trabalhar isso, a mulher começa a ser trabalhada nesse sentido, não necessariamente ela precisa separar, ela vai lidar de forma diferenciada, é isso? Mas tem mulheres que mesmo com a violência física não separam. Não separam. Muitas não separam. A gente sabe que muitas não separam. É uma questão difícil, então a gente precisa emancipar mesmo as mulheres que não separam, entende? Não a separação não é a única forma dessas mulheres saírem da situação de violência. Às vezes é difícil a gente pensar nisso, mas a gente precisa entender isso porque muitas mulheres ficam na relação. Até porque se não passa por isso aí que você está falando dela fortalecer, ela sai, se acaso ela saia da relação, a chance dela ir para uma outra relação onde ela repita os mesmos padrões, o mesmo contato, é muito grande, né? E fiquei pensando também aqui nessa rede de apoio do jeito que você está colocando, Carla, a importância que porque, assim, numa rede, num grupo, um vê o outro, né? Então, ela pode ver e perceber em outro atos violentos, comportamentos abusivos, desrespeito, que às vezes olhando para ela não vê, olhando na relação dela ela não vê. Quando vai para esse amplo que você está falando, é um espelho enorme para ela poder enxergar. Então, é muito importante mesmo. Inclusive, na outra vez que eu vim aqui, eu falei dos grupos, né, assim, da importância dos grupos. A gente atua muito no hospital, né, atendendo as mulheres em grupo, porque acho que é um lugar bacana, assim, delas se reconhecerem nas histórias, né? Então, assim, eu sou muito a favor, assim, de grupo, assim, de mulheres, porque as rodas de mulheres, grupos, eles emancipam demais as mulheres, assim, a gente se reconhece, a gente vai percebendo que tem coisas que não são da nossa vida específica, que não são do nosso parceiro específico ou de situações específicas, né? Porque as mulheres, elas sofrem violência não só nas relações conjugais, a gente traz muito porque,
de fato é um dos lugares de maior vulnerabilidade, mas às vezes não é isso nas amizades, em relações, na academia que eu falo por exemplo, das universidades. Das universidades. Né? Tipo, tem muita violência, né? Então, assim, é muito interessante quando as mulheres conversam entre si e se reconhecem na história da outra como forma de Então, poderíamos dizer que elaboração. o caminho prático, Audrey, em relação a você se ver, a você entender, você se conscientizar de que você está vivendo uma situação de violência. Os grupos seriam uma porta de entrada para ela? Uma delas, né? É uma delas. Isso aqui, por Uma exemplo. delas, eu né? acho que é um conjunto. Isso aqui é um grupo. Sim. Outro dia eu estava conversando com a Audrey sobre isso. Eu falei, como a gente se vê aqui? Quando a gente, né? Eu falo sempre que isso aqui é uma mesa de bate-papo, né? De mesa de cozinha, que eu brinco. Mas por quê? Porque a gente fala coisas, quando a gente sai daqui, juntas... Outro dia eu falei para a Audrey assim, e eu acho que eu vivi aquilo ali. E eu não tinha percebido. Exato. Não é? Então, essa rede, porque aqui é uma rede, né? Ela traz um outro olhar para nós, né? Sim. Eu acho que tudo isso que a Carla falou e que vocês estão falando são diversas fontes que hoje tem como recurso. E, às vezes, as mulheres têm dificuldade de sair de dentro de casa para ir até um local, para ir até um grupo. Por exemplo, um podcast, elas podem ouvir dentro de casa, no momento adequado. Então, assim, são diversas maneiras que vão chegando. Então, ela pode só ouvir. Sim. Ela pode estar fazendo alguma atividade, até cozinhando, e ela pode estar ouvindo, né? Sim, porque eu acho que o caminho passa pelo... Opa, é isso. O meu incômodo, o meu desconforto, o meu sofrimento, a minha tristeza, o meu medo, tem nome. Tem nome, exatamente. Então é isso. A partir dessa identificação e a depender do que eu estou vivendo, tenho a delegacia, tenho os núcleos de apoio à violência por parceiro íntimo. Então, mas se eu não identifico, se eu não nomeio, eu não tenho para onde ir. Exatamente. Os primeiros passos. Nomear é um dos primeiros passos para poder definir. Isso que a Carla trouxe eu achei fantástico, porque assim, muitas vezes a fala, quando uma mulher ou conta da violência, ou leva às vezes até para um profissional, você tem que sair, você tem que acabar com isso, né? E pelo que a Carla colocou, é muito interessante, porque é como se fosse assim uma gradação. Já que não dá para cortar aqui, vamos começar a consciência por aqui. Então venha conversar comigo. Vamos. Isso. Eu conheço uma pessoa, ela não é daqui, ela é de Porto Alegre, então ela é psicóloga e ela faz uma roda de patchwork, de costura com as mulheres, legal. né? E aí, nessa roda, sai tudo. Vocês assistiram o filme do Colcha de Retalho? Bem antigo. Sim. É essa roda de conversa. Porque E se descobre muitas coisas. Se eu vou falar assim, para falar da sua... Elas fazem uma colcha de Algumas não retalho. vão. Cada uma leva e aquela colcha grande, elas vão emendando, né? E a dona da casa tem uma parede com pedaços de coisas que foram quebradas num casamento anterior que o marido quebrava. Então, ela falou assim, eu fiz uma parede de troféu. Ali, para aquele lugar, eu não quero voltar, então eu preciso olhá-lo. Está dentro dessa colcha de retalho desse filme. Fica aí a dica, é um filme bem antigo, mas fica legal. A dica aí, né? Eu queria falar só uma coisa, que você falou de igreja. Breve, porque nós já vamos... mas eu já vou me despedir. Eu vou aproveitar e vou me despedir. Quando você fala assim, não, tem igrejas, né, com rede de apoio. O que a gente tem visto é, assim, algumas igrejas mais... um pouco mais, assim, contemporâneas, que estão rediscutindo essa visão da mulher permanecendo no relacionamento, orando para que o marido pare de bater nela, né?
E aí eu queria trazer uma fala para essas mulheres, né? Às vezes a gente, não, eu vou me submeter porque as mulheres cristãs, mulheres católicas, cristãs de uma forma geral, usam a Bíblia como uma referência de vida, né? Não, mas na Bíblia fala isso, na Bíblia fala aquilo, na Bíblia fala aquilo. Tá, mas na Bíblia também tem um provérbio que eu queria deixar aqui para finalizar e me despedir. E eu queria ler porque, assim, apesar de eu conhecer o provérbio, mas eu não quero perder uma só palavra. Um provérbio que diz assim, um provérbio que foi escrito pelo rei Salomão, um capítulo 19, versículo 19. Se você usa a Bíblia para achar que você tem que ficar na violência, né? Fala assim, o homem de grande ira tem que sofrer o dano, porque se tu livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Então, assim, fica aqui a minha despedida, fica a dica, né? Então, não dá para pegar um versículo isolado, tem que olhar a Bíblia toda, está falando aqui. Saia da violência, denuncie, busque ajuda. É isso que a gente tentou falar. E você falou de igreja, é um terreno que eu conheço bem, assim como a Audrey fala da infância, eu falo, né, da terreno que a gente conhece bem. Então, está aqui um provérbio que te dá toda a condição de que esse homem, ele precisa sofrer o dano. Então, denuncie. Não se permita a se permanecer nessa relação. Ok? Então, fica aqui minha despedida aqui. Garra. Legal. Ai, gente, quero agradecer. Fiquei feliz aí com a notícia das igrejas contemporâneas. De verdade, né? Porque isso que você fala, assim, eu recebo bastante, assim, né? Orar para que ele pare é bem forte, né? E a igreja, ela precisa ser fator de proteção e não de risco, né? Exatamente. Uma TI, né? Isso. Gente, muito obrigada pelo convite. Novamente, nós passou muito rápido, né? Achei que passou tão rápido. Dessa vez, achei que passou mais rápido, amiga, do que da outra vez. Adoro falar sobre isso, assim. Acho muito potente espaços como esse. E espero sempre poder contribuir, vir outras vezes para a gente dialogar sobre isso, né? Porque é um tema incansável, que não tem fim, sempre vão ter várias questões que a gente pode abordar. E eu acho que esse lugar preventivo, né? A gente está falando de grupo, está falando de roda, e aí quando a gente pensa em roda... Falar naquela câmera e aí você fala lá para quem está ouvindo a gente. Não, assim, pensando nessas rodas, assim, preventivas, assim, né? Quanto mais a gente tiver, a gente não precisa fazer rodas só para falar de violência. Quando a gente faz roda de mulheres e a gente coloca o tema estética, vai aparecer violência, entende? Então, assim, convidar as pessoas também, né, para ter esses espaços, né, que mulheres juntas, pensando e dialogando, para a gente construir esse outro lugar, né, do feminino, né, que hoje, assim, traz tanta vulnerabilidade, de um modo que a gente consiga, de fato, ter saúde mental e ter relações igualitárias e saudáveis, né? Obrigada. Foi um prazer conhecer também a Ana hoje. Também, Carla, foi ótimo. Vamos nos encontrar de novo. Obrigada, Davine e Alda. Eu acho que esse espaço aqui, além desse estar junto com mulheres, tem sido possível levar vários assuntos importantes que às vezes a gente não tem como alcançar, né? E eu vou me despedir de vocês ressaltando a importância de, se você conhece alguma mulher, se você está ao lado de alguma mulher, de alguma amiga, e que você saiba que está acontecendo algo parecido, o primeiro passo é escutar, ter uma escuta sem julgamento. E a partir daí, coletar aí todas essas informações, ter o Disque 180 lá na sua mão, ter como referência, que acho que vocês estão colocando os lugares de buscar apoio, porque cada uma de nós fazendo de passinho em passinho, a gente se une e chega lá, né? Muito obrigada, viu? Que bom. Como vocês todas já falaram, o assunto não se esgota.
E nós temos, todo grupo, toda pessoa, tem um tema que a gente advoga. Eu acho que o Fala Mulher está caminhando para advogar. Nós não somos advogadas, não. Mas esse é o tema, advocacy. É um tema em que a gente se dedica a algo, a discutir, a falar, a brigar por esse algo. Parece que nós estamos caminhando nesse sentido. Mas o nosso tema, de fato, somos nós. Somos mulheres. E mulheres que falam. Mulheres que aprendem a falar e aprendem a falar para respeitar um grupo de mulheres. Eu queria também agradecer a Cristiane, que gentilmente fez as flores lilazes. Porque também a gente acredita que atender violência, falar sobre violência num ambiente com alguma beleza faz diferença. Então a gente se vê nos próximos episódios. Até. Tchau. Tchau.